muito boa noite. Eu sou o professor Giovanni Pazini. É mais uma honra, mais um prazer estar em outra live cultural, educacional, literária, espiritualista. Nós, do projeto 1D3D, nós realizamos lives culturais. E hoje, contando com a presença de uma professora, de uma escritora, que mora na cidade de Canela, aí na Serra Gaúcha. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, nós pedimos a sua ajuda, a sua contribuição, que clicando nesse canto da tela, você se inscreva no canal, você curta, dê um joinha no vídeo, compartilhe esta entrevista para que mais pessoas tenham acesso à literatura, à cultura, e com a sua inscrição você passará a acompanhar outras entrevistas como esta. Nós vamos, então, realizar uma entrevista biográfica com a escritora, professora Débora Freire Paludo, que está aí já nos bastidores, está aqui com a gente, né? Está nos acompanhando e irá contribuir com a sua história de vida. Então, muito boa noite, professora e escritora Débora Freire Paludo. Seja muito bem-vinda ao Projeto Cultural 1D3D. Boa noite, Giovanni. Boa noite, é um prazer estar aqui. Professora Débora, então essa entrevista ela tem importância para o hoje, para o agora, para o presente. E vocês que estão nos acompanhando, vale ressaltar, e eu farei isso durante a entrevista, que nós estamos com uma entrevista gravada. Mas, se você quiser deixar seu comentário, deixar sua observação, sua consideração, eu tenho certeza que a escritora, a professora Débora, posteriormente irá responder qualquer questionamento, qualquer sugestão, qualquer elogio. Então, deixa aí seu comentário que, posteriormente, a escritora responde. Você pode realizar perguntas, questionamentos. Então, a nossa entrevista ela tem uma importância para o presente? Tem, mas ela é muito mais importante para o futuro, porque ela tem o objetivo, a finalidade de perenizar o pensamento dos escritores. Então, Débora, os nossos questionamentos, as nossas perguntas, elas estão divididas em cenários. Nós teremos o cenário geográfico, o cenário histórico, o cenário familiar, o cenário educacional, o cenário pessoal, o cenário artístico e o cenário futuro, expectativo. Vamos, então, começar pelo cenário geográfico, para que o espectador que está nos assistindo comece a conhecer um pouco mais a seu respeito. Você nasceu em qual cidade? Fale-nos rapidamente sobre a sua infância e a localidade em que cresceu. Eu nasci em Porto Alegre e saí de lá com 5 anos, fui morar em Novo Hamburgo, depois fui para São Gabriel, para Seberi, Novo Hamburgo de novo, Tupanciretã, Carazinho, Porto Alegre de novo, e assim foi minha vida. Morei em Santa Catarina também, voltei para Porto Alegre e hoje estou em Canela. Passei mudando a minha infância toda. É interessante personalidades, pessoas que viajam bastante, né? Que têm essa vida de peregrino, de mudar de cidade em cidade. É claro que daqui a pouco você vai falar da sua família, mas nos bastidores, nós já conversamos, eu sei que você é filha de um juiz. Então, é a mesma coisa que... Isso. Muito parecido com que filhos de militares, de bancários, passam nessas mudanças de cidade. Então, por falar em cidade, vamos entrar agora num cenário histórico. Século, décadas, fatos relevantes.
Cite alguns fatos históricos que tenham marcado a sua personalidade. Pode ser fatos municipais, aí relativo à cidade, pode ser fatos estaduais, nacionais ou mesmo internacionais. Certo. Um fato que me marcou bastante e que eu não acompanhei, mas a minha família acompanhou, foi a questão da Segunda Guerra, tá? Porque o meu avô veio da Alemanha, o meu avô paterno, o meu avô paterno, desculpa, veio, a família dele veio da Itália, o meu avô materno veio da Alemanha, e eles passaram por todas aquelas crises, todas aquelas dificuldades oriundas da guerra. E o que marca bastante na família é que ficou como que um padrão no núcleo da família, essa questão de dificuldade, de não saber o que seria do amanhã. Então, as pessoas se preocupavam muito, muito em guardar e economizar e não viver o presente, sabe? Em função do que passaram, né? E mesmo hoje, não passando por essas necessidades, a gente encontra isso na família, esses traços são muito fortes ainda. Essa sensação de medo e de carência. Nós temos, então, uma gaúcha porto-alegrense que é filho de descendente de alemães pelo Fleig e de italianos pelo Paludo. Isso. É isso? Agora Isso. nós vamos ao cenário familiar, que você vai poder falar um pouco mais. Pais, irmãos, parentes próximos. Como foi o ambiente familiar da sua infância e a importância para o seu atual contexto social? A minha infância, eu posso dizer que foi uma infância muito feliz. Os meus pais estavam sempre com livros nas mãos, eles nos incentivaram, a mim e aos meus irmãos, eu tenho um irmão e uma irmã, sempre a ler, sempre a buscar os nossos sonhos. E mesmo mudando, a gente mudava muito, muito de cidade, sendo que com 10 anos, no período que eu fiz, eu completei 10 anos, até eu completar 11 anos, e ainda com 10, eu morei em 3 cidades diferentes. Vivia mudando de escola, uma hora era uma escola particular, outra hora era uma escola pública, uma hora uma escola tradicional, outra com uma metodologia totalmente moderna que eu nunca mais encontrei em lugar nenhum. Mas, enfim, isso aí nos trouxe para mim e para os meus irmãos, uma bagagem muito grande e uma capacidade de adaptação também muito grande. E o fato de viver em muitos lugares diferentes fez com que, desde pequena, eu ficasse observando o comportamento das pessoas, o funcionamento delas, da cabeça delas, em função dos lugares, porque as pessoas, elas assumem características dos lugares que elas vivem. E isso é muito interessante, é muito enriquecedor. Então, eu posso dizer que a minha infância foi bem divertida mesmo. E essa viagem, né, essa mudança de cidade, por um lado, tem esse aspecto de não criar raízes, mas por outro, você tem um contato muito grande com o encontro cultural, com novas culturas e novos hábitos, o que engrandece uma personalidade, né? Claro, com certeza. E agora, por falar em engrandecer, sobre engrandecer personalidade, nós vamos para o cenário educacional. Escola, professores, amigos, professoras. Qual a importância da escola na sua vida? Você pode até citar diversas escolas, já que você transitou por algumas cidades. Mas qual é a escola, aí você vai poder citar uma, qual a escola que marcou seu coração? A escola que marcou meu coração foi o Colégio Pio XII, em Novo Hamburgo. Eu iniciei o primeiro ano primário e saí de lá na metade do quarto ano. E lá eu tive uma das minhas principais professoras, que foi a do primeiro ano primário,
a professora Rita, que eu achava ela tão maravilhosa que até hoje eu imito a letra dela. E ela foi uma pessoa fantástica. Ela estimulava que a gente aprendesse, que quisesse aprender. E ela foi fantástica comigo, porque eu era muito irrequieta, eu atrapalhava muito a aula, eu fazia tudo rápido para poder conversar com os outros, e eu acabava atrapalhando a turma. E ela me colocou como ajudante, só que eu não podia abrir a boca. Aí, ela, de um jeito inteligente, ela me deixou trabalhando, fazendo, ajudando meus colegas e não atrapalhando mais. E ela me marcou muito. Muito engraçado. Esse cenário educacional, com certeza teve influência pela sua escolha de profissão, né? Mas nós vamos falar da profissão daqui a pouco, já que nós estamos entrando no cenário pessoal de limitação do eu. E agora, Débora, tem uma pergunta que é um tanto quanto difícil, das 3 ou 4 perguntas difíceis que tem no nosso roteiro. A pergunta é: quem é Débora Fleig Paludo? Defina-se. Uma eterna buscadora, uma eterna estudante, apaixonada pelo conhecimento, apaixonada por música, pelas letras, pela dança, apaixonada pela vida. Tão apaixonada que eu não consigo ficar muito tempo sem tentar aprender um instrumento musical. Eu comecei piano, já fiz aulas de bateria, hoje eu estou fazendo de violão e de violino. Não vou sem música nunca, mas é uma terapia para mim e é fantástico isso. Gosto de dançar também, sou professora de dança e gosto de descobrir músicas novas para fazer coreografias também. Esse seu lado de dança tem a ver com os italianos, né? Italiano gosta muito de dançar. Bom, Sim. Retornando aqui à nossa pauta de delimitação pessoal, delimitação do eu, nós sabemos, vocês que estão nos assistindo, nós estamos numa live, aspas, gravada. Nós estamos numa entrevista gravada. Então, por causa disso que eu não vou poder ler os comentários de vocês. Mas coloque os seus comentários que posteriormente nós iremos ler esses comentários e vamos responder, com certeza. Então, coloque a cidade de onde você está assistindo. Se você conhece a Débora, mande os seus parabéns para ficar eternizado aqui nesta entrevista biográfica. E nós sabemos, né, retornando à nossa entrevista, Débora, nós sabemos que você é professora. Eu queria que você delimitasse um pouco mais dessa sua profissão docente. Você é docente de quê? Você dá aula de quê? Alguma coisinha você já disse, mas detalhe um pouco mais. Sim, eu sou professora de dança. A minha profissão mesmo é advogada, mas eu sou professora de dança. E trabalho bastante com criança, com adolescente, com adulto também, mas principalmente com adolescente e com criança. E eu gosto muito, é muito bacana trocar ideias com eles. E eu sempre vejo as pessoas comentarem que é muito difícil o adolescente, e é uma faixa etária que eu realmente gosto muito de trabalhar. E quando se trabalha com a arte, é fascinante, a gente consegue chegar até eles e consegue passar muita coisa bacana para eles, sabe? E eles têm um potencial incrível. Então, só tem que saber ler isso e trabalhar com tudo isso, né? Dessa nossa conversa eu já vou fazer um poema, porque eu sou travado na dança e eu sempre quis aprender a dançar. E já treinei bastante, já consegui fazer menos feio em determinados momentos que a vida nos cobra, né? 15 anos, etc, etc. Mas a dança é uma arte também, tanto das artes, né? A pintura, a escultura, a literatura, a dança é uma arte fascinante também. Você é mais, atualmente, você é mais professora de dança ou você é mais advogada?
Eu acho que mais professora de dança. Certo. Mais professora de dança. Eu advogo, mas eu advogo mais em questões de contratos, de fazer estudos de caso, e não necessariamente entrar naquele debate, aquela coisa toda que não me agrada nem um pouco. Deixa para quem gosta. Agora, algumas perguntas rápidas. O bate-bola. Certo. Quais são Tá. seus hobbies, passatempos, lazer? Música, ouvir música, pintar parede, arrumar, trocar móveis de lugar, conversar, dançar, escrever. Quando eu posso, estou sempre escrevendo, lendo também. Eu não consigo nem uma noite dormir sem ler alguma coisa que seja. E os assuntos são vastíssimos, não tem limite para isso. Vamos ver se a parte alemã ou a parte italiana ganha. Comida preferida? Cogumelos. Cogumelo? Cogumelos. Pratos com cogumelos, de preferência cogumelo recheado. Olha, cogumelo, nós temos bastante em estrogonofe, né? E Mas eu saladas. gosto de um cogumelo, não aquele meio sem gostinho, né? Tem que ser alguma coisa com mais gosto, mais sabor. Complete essa frase. Em casa eu fico. Totalmente à vontade. Complete essa frase. Não gosto de. Hipocrisia. Complete essa frase. O que eu mais prezo é. Liberdade. Agora, nós temos uma pergunta difícil. Né? Nós retornamos às perguntas difíceis. Principal qualidade na personalidade da Débora? Determinação. Você pode até detalhar um pouco. Por quê? Porque gosto de desafios, me coloco muitas vezes em desafios e eu não fujo deles. Quando eu coloco alguma coisa que eu sei que eu preciso fazer, não é que eu coloque na cabeça de teimosa, mas eu preciso fazer, eu vou e faço. Não fico protelando. Agora, depois da qualidade, outra pergunta difícil. Principal ou pior defeito ou mania e por quê? Impaciência. Por quê? E eu tô me doutrinando bastante, até meditando já ando fazendo isso. Eu não tenho paciência com drama, não consigo, é uma coisa que me tira do sério. E não tenho paciência com muita coisa de enrolação, corpo mole, esse tipo de coisa. Eu sou realmente impaciente. Débora, existem momentos com máscara, momentos individuais ou sociais que talvez o eu, Débora Fleig, não seja o eu, Débora Fleig Paludo? Às vezes, em algumas situações, é melhor a gente se fingir de paisagem, né? Em algumas situações, até dentro da profissão, como advogada, a gente está vendo que tá acontecendo mentira, que não é bem aquilo, mas tem que fazer de conta que não está entendendo. Agora, nós vamos entrar no cenário artístico-literário, a delimitação da artista e da obra. Cite um nome de 3 autores ou artistas, autores, escritores, artistas, cineastas, etc., que tenham influenciado a sua obra. O que nós chamamos dos artistas ou autores de cabeceira. Certo. Para mim, o primeiro de todos foi o Simmel, que eu li com 11, 12 anos. Eu não entendi muito bem na época, mas ele me tocou muito, né?
com o livro, com a obra Ainda Resta uma Esperança. Depois foi Admirável Mundo Novo, que me balançou muito e hoje, e depois daquilo, me fez procurar por muitas respostas metafísicas, né? E o Garcia Marques, sem dúvida, 100 anos de solidão, para mim, foi fantástico. É impressionante o quanto os dois livros que você citou, o quanto o Garcia Marques ele marcou a nossa geração, né? O quanto o 100 anos de solidão. Eu até acho, e desculpe, vocês jovens aí, se tiver algum jovem nos assistindo, pode até criticar e discordar. Mas eu até acho que a nossa geração ficou muito mais marcada pelo Garcia Marques do que as próximas gerações de 30, de 20, de 20 anos. 100 anos de solidão, né? E Ainda Resta uma Esperança, são dois livros fantásticos. Bom, agora nós queremos saber como você iniciou a escrever. Não é a alfabetização, mas sim como surgiu o estalo de eu quero ser uma escritora. Como você começou a escrever e quando? Quando e como você iniciou a escrever de forma artística? Eu comecei a escrever no momento que eu comecei a construir frases. Isso já lá na tenra idade. Mas fazia poemas, escrevia histórias, só que nunca publiquei, não foram publicadas. E até esses tempos andei encontrando alguns escritos antigos e bem interessante. Mas assim, a partir do momento que eu comecei que eu fui alfabetizada e já conseguia ler, eu já comecei a escrever também. Então, você acha que essa sua parte artística, a vontade de escrever de forma literária, surgiu junto com a própria escrita da alfabetização? Sim, e eu acho que a minha professora lá do primeiro ano primário teve uma influência muito grande sobre Legal, isso. começou cedo, então. Se você tivesse que escolher, aliás, essa aqui é outra pergunta difícil. Se você tivesse que escolher em única estrutura de escrita, prosa ou poesia, qual seria e por quê? A prosa. A prosa, ela te dá mais liberdade de descrever melhor cenários, pessoas, emoções. Se bem que, por outro lado, a poesia pode ser muito mais, de uma forma muito mais sutil, ela pode, em poucas palavras, falar o que tu precisaria de muito numa prosa para descrever. Mas eu ficaria ainda mesmo assim, ficaria com a prosa. Ok. Agora sim, nós vamos entrar. Eu sei que você tem um livro solo publicado, você já Isso. participou de diversas coletâneas, antologias, né? Você tem um livro publicado. Nós gostaríamos que você falasse a respeito desse livro, né? Dissesse o porquê ele surgiu, contasse um pouco da história dessa sua obra. Esse livro surgiu de um trabalho feito para um jornal daqui de Canela, onde eu escrevia crônicas semanais. E eu sempre tive muita vontade de fazer um livro, de ter um livro com as crônicas. Então eu fui publicando, juntei algumas delas publicadas no jornal, algumas fora do jornal, e saiu a ideia do livro. Eu tenho romances iniciados que eu ainda não terminei, tenho histórias contando peripécias de uma personagem, uma determinada personagem, que eu ainda não terminei, mas está tudo em execução. E são projetos para o futuro. Agora eu vou te pedir desculpa pela ignorância. Quem nasce em Porto Alegre é porto-alegrense. É. E quem nasce em Canela? Canelense. Canelense também. Então eu fiquei com receio de dizer canelense. É claro que nós não sabemos
tudo na vida, já fui em Canela algumas vezes, né, em Gramado, Canela e tal. Você se considera hoje mais porto-alegrense ou mais canelense? Canelense, Há quantos canelense. anos você reside em Canela? Aqui vai fazer 20 anos. E é a cidade que eu mais morei na minha vida. Teve cidades que eu morei 9 meses, um ano. Porto Alegre, o máximo que eu morei várias vezes em Porto Alegre, mas o máximo de tempo deve ter sido uns 5 anos. Não mais do que isso. O nosso querido Caio Fernando Abreu, ele é santiaguense, eu sou de Santiago, mas ele é reivindicado por Porto Alegre Ah, sim. porque ele se tornou quase um porto-alegrense, morou muitos anos que nem você, possivelmente é reivindicada como uma canelense. É frequentadora dos vinhos ou não? Muito, Muito. muito. Um vinho nesse friozinho gaúcho aí, ele é fantástico. Para O quem não clima sabe, pega. estou aqui suando, apesar do ar-condicionado, estou suando em Belém do Pará, né? E pelo jeito aí, pelas roupas que você está, não está tão frio aí no nosso Rio Grande do Sul, né? Não, deu uma esquentadinha. A nossa colega, querida colega Débora Fleck Paludo, está em Canela. Nós estamos realizando uma entrevista biográfica gravada. Você está assistindo, está aparecendo ao vivo, live, porque nós vamos colocar no formato de estreia, mas está gravado. Se você é canelense, se você é da Serra Gaúcha, coloque aí o seu comentário para ficar registrado e se inscreva no canal. Nossa quase canelense, então, Débora, nós temos aí a sua publicação, você gosta mais de prosa, é admiradora, como muitos da nossa geração, do Gabriel Garcia Marques, iniciou a escrever muito pequena, né? Tem aí alguns projetos em andamento de literatura, gosta muito de ler, isso são coisas que você disse na sua entrevista, né? E agora nós vamos entrar no último cenário da nossa entrevista, o cenário expectativo e o cenário futuro. Fora literatura, quais seus planos para o futuro? Eu iniciei um curso de design de interiores agora, estou no segundo semestre e pretendo me tornar uma designer de interiores. Ainda tenho projetos de fazer viagem, quero fazer uma viagem de moto bem velhinha e, enfim, projetos muitos. E agora, quais são os seus projetos? Eu sei que você falou um pouquinho, mas complementa um pouco mais. Quais são os seus projetos literários para o futuro? Eu estou trabalhando em cima de um livro que conta histórias de uma personagem. É uma determinada personagem. Ela é uma personagem, de certa forma, hilária, mas ela é profundamente humana. Ela chega a ser quase caricata, mas é apaixonante. E eu escrevi 15 histórias a respeito dela e preciso de outras ainda, tô pensando. Algumas eu iniciei antes da época da internet, então tem que dar uma revisada, enfim, É isso. muita coisa pela frente. Nós queríamos saber, nesse momento, o que a Academia Santa Marense de Letras representa para a sócia correspondente Débora Fleig Paludo. Representa a oportunidade de eu mostrar meu trabalho, participando das antologias, né, e eu agradeço muito por participar da Academia Santa Mariense de Letras, agradeço muito a minha madrinha, que também é sócia da academia, Celina Fleigmaier, e fica aqui o meu desejo de conhecer todos os colegas pessoalmente, quem sabe numa feira do livro no futuro. A querida Celina Fleigmaier é sua tia.
Eu já Isso. sei pelos bastidores. Eu percebo que você acompanha bastante as nossas entrevistas, você está acompanhando, Sim. assistindo, e isso nos honra, porque é uma participação de uma colega, de uma escritora, que participa da assistência, aí da cidade de Canela, né, Serra Gaúcha. Débora, nós vamos então para uma pergunta que eu gosto muito. Eu digo para todos que eu entrevisto que essa é uma pergunta legal, porque nós nos colocamos em outro momento da história, certo? Então, imagine essa entrevista sendo vista daqui a 150 anos, daqui a 100 anos, quando nós estivermos ali com os nossos cento e poucos anos de idade. Brincadeira, daqui 150, vamos colocar o distante, daqui 200 anos, essa entrevista sendo vista. Qual mensagem você deixaria para aquele jovem que está vendo essa entrevista? Qual a mensagem para a perenidade sobre a vida? Jamais deixe de buscar, jamais deixe de tentar se autoconhecer, de expandir a consciência, porque isso ninguém vai tirar de vocês nunca. E tem uma outra coisa que eu acho muito importante, que é uma frase do Nietzsche, que eu sou apaixonada, e que diz mais ou menos assim: de tudo que sabes conhecer, é preciso que te despeças pelo menos por um tempo. É somente depois de teres deixado a cidade que verás a que altura suas torres se elevam acima das casas. Ou seja, a gente precisa se afastar quando precisar resolver um problema, quando precisar analisar uma questão. Que quando a gente está muito envolvido, a gente não consegue enxergar. Precisa se afastar para enxergar longe. Seria essa a minha mensagem. Bom, nós estamos indo para a parte final da nossa entrevista. Cabe a mim, coordenador, líder do projeto 1D3D, agradecer a sua presença e dizer que foi uma entrevista interessante, muito boa. Eu senti com os meus pés na cidade de Canela, nas visitas que eu fiz. Deve ser terrível, terrível, terrível para você morar aí, com essa visão, né? Com esse trânsito de pessoas novas a todo dia e com essa paisagem, né? Paisagem com a beleza, com o friozinho. Então deve ser muito bom. O terrível ali é a brincadeira. Foi uma honra ter conversado, ter te entrevistado, sabendo ter conhecido um pouco mais da sua vida. Mas antes de nós terminarmos, eu queria deixar os microfones do projeto D3D livres e abertos para que você possa fazer seus agradecimentos finais e falar mais o que você quiser, qualquer coisa que não tenha sido dita e que nesse momento, pô, eu não falei, eu deveria ter dito, eu devo dizer. Fique à vontade para você falar o que quiser nesse momento. Bom, eu tenho uma enorme gratidão pelos meus pais, por tudo que me passaram, pela minha madrinha, que me apresentou a Academia Santamariense de Letras, para os meus filhos, os meus netos, e muitas pessoas que passaram pela minha vida, inclusive professores que me incentivaram, me estimularam. Eu não vou conseguir nominar todo mundo, porque eu vou cometer injustiça de deixar pessoas de fora, mas agradeço a todos eles imensamente. E agradeço a oportunidade de ter vindo aqui essa noite. Débora, muito, 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 obrigado. Foi novamente uma honra ter te entrevistado.
mais uma entrevista biográfica para o nosso projeto, que tem o grande objetivo de perenizar, eternizar os pensamentos dos escritores da nossa terra. Então, projeto Escritores da Nossa Terra. Nós agradecemos a presença da Débora Fleig Paludo, professora, escritora, nascida em Porto Alegre, mas especialmente nós agradecemos a presença de vocês que nos acompanharam e agradecemos a Deus a oportunidade de ter realizado mais esse trabalho cultural. Sua despedida, Débora. Obrigada, Giovanni, e parabéns pelo teu projeto. É fantástico. Parabéns mesmo. Nós é que agradecemos. Grande abraço. Beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. Vou encerrar, infelizmente, a nossa entrevista. Um beijo a todos vocês.